Olá, meninas arteiras! Hoje eu trouxe para vocês uma pintura bem simples. Para quem não sabe pintar, para quem está começando do zero, eu vou ensinar a pintar uma pera e algumas folhas. Então fique comigo e me acompanhe. Vou te ensinar o primeiro passo, que é transferir o risco da pera para o tecido. Já tenho o meu risco, esse risco eu tirei de uma revista de pintura, tá? Uma referência de uma revista de pintura. E aí eu transferi para o meu papel vegetal. Transferi para o papel vegetal com o meu lápis 6B. E agora eu vou usar o carbono para tecido, para transferir esse risco para o meu tecido. Como eu vou fazer isso? O meu tecido, ele já está na tábua, né? Ele já está coladinho na minha tábua, que já foi preparada. Eu vou pegar esse risco, vou centralizar aqui. Vou deixar mais ou menos uns 4 dedos para cima da bainha do meu tecido. E aqui eu vejo quantos dedos eu tenho de um lado para o outro. Aqui eu tenho 8, quase 10. É do risco, não é do papel. 8, 11. Então, vou puxar mais um pouquinho para cá e vai ficar tudo bem. Então, já centralizei. Quem tiver dificuldade, pode pegar uma fita crepe. Uma fita crepe para fixar o risco no tecido. Que aqui ele não vai sair mais do lugar. Eu venho com o carbono, ponho embaixo. E agora eu transfiro esse risco para o meu tecido. O carbono, ele tem 2 lados. O lado da tinta, ele é um pouquinho mais grosso. O lado que não tem a tinta é mais fino. Então vocês têm que observar. Dá um risquinho assim e ver se está do lado certo. Para não sair do lado contrário do meu risco. Então vamos lá. Copiando. Igual na escola, passando por cima, eu aperto um pouquinho o risco para poder fixar bem meu tecido. E eu faço e vou fazendo meus risquinhos. É importante tirar o risco exatamente igual a da referência, porque assim fica mais fácil de pintar. É muito fácil pintar. Basta querer, ter dedicação, esquecer o mundo lá fora e acreditar em si mesmo, que é capaz. Pensar, eu sou capaz, eu vou conseguir. Se ele consegue, eu também consigo. Se ela consegue, eu também consigo. Então, o primeiro passo é isso, é querer fazer. Então, antes de eu tirar o meu risco daqui, eu seguro e vou ver, ó, se ficou alguma parte sem sair aqui no tecido, no caso, né? Então, tá tudo bem. Aqui ficou só esses 3, né, risquinhos, então eu posso voltar aqui. Tem que observar, trabalhar com pintura também é um trabalho muito de observação, olhar mínimos detalhes. Então agora tá tudo ok, eu já posso tirar e começar a minha pintura. Então nós vamos começar a pintar. Eu vou usar esses 4 pincéis, o Condor 456 número 8.
o 815 da Tigre e o Condor. Esse aqui deve ser o número 2, porque ele tá bem surradinho, aí o número aqui não aparece mais. E esse 421 da Condor, que é um pincel de acabamento. Eu gosto muito dele. Nós vamos começar a pintar a folha. Aí tem as minhas cores que eu já escolhi. Eu escolhi 2 tons de verde, verde pistache e verde oliva. O branco, que não pode faltar para dar luz. E a sombra eu vou fazer com sépia. Vamos iniciar então o processo da pintura da folha. Não esquecendo da minha base, que é o clareador. Eu vou distribuir essas cores no potinho, no pratinho. Eu acho bem mais fácil para trabalhar no início. Então eu ponho um pouco do clareador. Por que é mais fácil para trabalhar no início? Porque aqui eu ensino como você vai pegar a tinta no pincel, para não pegar de forma errada. Porque se você pegar a tinta de forma errada, a sua pintura não vai ficar harmoniosa. Você não vai conseguir o resultado esperado. E eu vou pegando do claro para o escuro. A segunda cor é o verde pistache. Vou colocar aqui, ao lado do clareador. Sempre que eu vou colocar tinta no meu pratinho, eu lavo o pincel para não sujar a outra tinta, né, que vai ser usada. Evitar que a tinta entre em contato com a água, porque a água aqui dentro do potinho acaba estragando a tinta, acaba apodrecendo. Vou colocar um pouco do meu sépia. É importante fazer esse processo de colocar no pratinho, porque também a minha tinta ela vai durar mais. Porque a tinta, quando fica aberta, ela resseca muito e a gente acaba perdendo o produto. Também vou colocar o branco. O branco eu vou colocar ao lado aqui do clareador. Eu compro o branco, um pote um pouco maior, porque o branco é uma tinta que nós usamos para tudo praticamente. Então usa-se muito. Quando a gente vai pintar um desenho, um motivo assim de fruta, de folhas, nós temos que observar primeiro, como eu falei anteriormente, nós temos que observar primeiro o desenho que está em último plano. No caso, essa folha está atrás dessa pera, essa folha também está atrás dessa pera, então, e essa aqui também está soltinha. Nós podemos deixar essa aqui por último, porque ela é um pouquinho mais difícil que essa. Então eu vou começar a pintar essa folha. Para quem nunca pintou, para quem é iniciante, que nunca pegou no pincel, nunca imaginou, né, que tivesse capacidade de pintar, eu vou dizer que não é difícil. Primeira coisa, pincel em pé, tipo uma vassourinha, varrendo o lixinho. Vamos puxar aqui o clareador. Clareador é um produto que não tem cor, ele serve só para umedecer o tecido. Então eu posso passar esse clareador aqui de qualquer forma. Já ensino pegando a tinta para não ter vício de pegar a tinta errada depois, a posição do pincel no caso. Então eu só vou umedecer aqui a folha. Voltando a falar que o clareador ele umedece o tecido e ele também clareia a tinta. Se eu quiser clarear mais um tom de verde, um tom de amarelo, é só eu acrescentar clareador e ir puxando um pouquinho. Vou fazer para vocês verem, para cima desse clareador. Mais uma vez, puxei a tinta com um lixinho, a vassoura varre o lixo, sujo só um lado do pincel. Se por acaso esse lado sujar, você pode passar o dedo, tirar o excesso ou passar no paninho.
é importante colocar essa sujeira do pincel na ponta da folha para começar a pintar, ó, ponta com ponta, e eu venho fazendo esse movimento, ó. Esse movimento, vírgulas ao contrário no caso, vírgulas ao contrário, e venho preenchendo essa folha. Preenchi um lado, volto, pego mais tinta, viro a tinta. No início vocês podem virar também a tábua para ficar mais fácil. A sujeira do pincel eu coloco virado para o meu risco, não virado para lá, virado para dentro da folha praticamente, e venho fazendo mais vírgulas, vírgulas, vírgula. Acabou a tinta, volto na tinta aqui e venho continuando com a minha vírgula. E venho preenchendo mais essa folha. Vem preenchendo. Como ele está ainda umedecido com clareador, eu consigo puxar essa tinta e preencher toda a minha folha. Feito isso, observem bem se essa folha foi bem preenchida, né? Eu ainda consigo ver o risquinho do meio da folha, né? Que é a nervurinha. Mas se não conseguir, tudo bem, no final a gente consegue fazer. Eu vou ensinar a técnica de como que é. Então não fique preocupado se vocês cobrirem com a cor do fundo da minha folha. Depois que eu cobri toda a minha folha de verde pistache, eu não preciso lavar o pincel. Eu vou vir no meu verde oliva, do mesmo jeito do lixinho, pouca tinta no pincel. Na pintura é importante usar primeiro pouca tinta, que é mais fácil colocar do que tirar. É igual sal na comida. Eu faço o meio dessa folha, eu aperto um pouquinho aqui e aqui eu solto. Aperto e solto. Eu vou acompanhar o desenho dessa folha da seguinte forma. Vamos imaginar que isso daqui é uma espinha de um peixe. É uma espinha de um peixe. Então, como que eu vou fazer? Eu vou acompanhar essa espinha. Na pintura a gente usa muito isso. Vamos pegando umas ideias e juntando com outras. A minha tinta acabou, volto aqui nessa espinha e venho fazendo esse movimento. Preencho todo esse ladinho da folha. Todo não, a metade, né? De dentro para fora. Sem esconder a minha base, que é a tinta o verde pistache. Eu aperto aqui e solto, aperto e solto. Eu não vou carregar muito o meu pincel de tinta. Se eu fizer isso, aqui no prato acaba não dando o mesmo resultado. Mas se eu carregar muito de tinta até aqui no final, eu não vou conseguir matizar depois uma cor na outra. Então esse risquinho aqui, na verdade, só me deu uma base para saber como que eu puxo, qual é o movimento que eu faço para preencher essa folha. Acompanhando o desenho dela, ó. Espinha do peixe, não esqueça, espinha do peixe. Então, eu fiz uma sombra desse lado com um tom mais escuro do que o primeiro tom, né, da minha base. Então, eu sombreei o lado direito da folha, porém eu não escondi todo o lado direito, né, todo o lado da folha. Repetindo. Volto com verde oliva. Agora eu vou trabalhar esse lado. Quando eu vou trabalhar esse lado, eu vou fazer o contrário desse.
Nesse daqui eu subi. Nesse daqui eu vou descer. Então, quando é o meio, eu subo. Quando é do lado de fora, eu desço. Isso é uma técnica que eu gosto de usar, porque eu não é mais fácil para você entender a folha. Qualquer folha não. Algumas folhas, a maioria das vezes, são feitas dessa forma. Com esse método que é o meio sobe e no lado de fora desce. Então, preenchi o lado esquerdo da minha folha. Não precisa esconder, repetindo, não precisa esconder a base dela, que eu vou precisar saber onde eu vou jogar a minha luz, né? E eu preciso deixar essa parte aparecendo para poder a minha luz se destacar melhor. No caso dessa pintura aqui, a minha luz eu vou jogar com branco mesmo. Essa pintura ela é um estilo porcelanizado, e no porcelanizado nós trabalhamos muito com branco. Para trabalhar com branco eu lavo o pincel, puxo a tinta da mesma forma, vassourinha suja, lixinho para cima, e aí eu venho fazer o lado, vamos virar a tábua para ficar mais fácil. No início a gente faz isso, depois com o tempo vocês vão pegar a prática e não vai precisar fazer. Mas aí eu vou fazendo aqui o contrário. Ó, eu venho, agora eu vou descer com o meu branco. Acabou a tinta, ó. Não tem mais tinta no pincel. Eu volto aqui onde eu parei. Eu trabalho com o pincel em pé, descendo com esse branco. Olha a posição que eu uso o pincel, não é assim, com ele aberto, é com ele de ladinho assim. Lembrando que eu aperto mais na ponta e depois eu solto. E agora eu vou iluminar a outra parte da folha, que é o meio da folha. Volto no meio, de baixo para cima. Vocês viram que eu virei a minha tábua, mas o sentido é o mesmo, de baixo para cima. Vocês têm que ficar ligados no sentido da folha. A ponta da folha está aqui, então a parte de baixo da folha está aqui. Nós vamos em direção à ponta da folha. Tinta, continua o lixinho. Esse lixinho eu viro, tem que ver o que eu estou fazendo, né? Eu viro esse lixinho, encosto ele bem no meio. Minha tinta branca está um pouquinho grossa, eu vou diluir para ficar mais fácil. Eu trabalho dessa forma, de dentro para fora. Eu vi que aqui, ó, ficou um pouco sem acabamento. Então, a pintura em tecido, ela tem essa facilidade, que se eu não estiver satisfeito com o resultado, eu posso voltar. Eu vou usar um soro, um pouquinho de soro fisiológico, só para dissolver um pouquinho a minha tinta branca. Existe produto no mercado para dissolver, que é o Aquarela Silk. Mas o soro, ele dá o mesmo resultado. Eu vou limpar um pouquinho, deixar só um lado sujo do pincel e vou voltar aqui. Mais um pouquinho. Agora eu vou usar o sépia. Eu vou usar o sépia para dar um pouco mais de profundidade à minha folha. Deixar ela mais
escurinha nessa área aqui. Mas eu não vou esconder o meu verde olivo, nem o meu verde pistache. É só um detalhe com o sépia. E também não precisa encher tudo não, em alguns lugares. Dá pra brincar, né? Eu prefiro colocar mais na parte de cima. Então, lembrando que o sépia, ele só vai ficar em cima do verde olivo. O branco fica em cima do verde pistache, então eu tenho que preservar a minha luz. Como aqui, ó, eu vou fazer uma sombra aqui, que dá para observar as partes, né, da minha folha. Aparece o verde pistache, o branco, o verde olivo e o sépia. Isso aqui é uma folha bem simples. Agora eu vou fazer mais uma vez essa folha, que é do mesmo processo desse. E depois, eu vou fazer essa que está atrás dessa, para depois passar para a pera. E essa aqui vai ser a última, porque ela é um pouquinho mais complicada. Antes de pintar a pera, lembrando que é antes de pintar a pera.
essa folha tem esse detalhe aqui no risco. Então eu vou fazer esse detalhe para vocês entenderem o que significa esse detalhe na folha. Eu vou vir com a minha tinta branca novamente, uma tinta mais molinha, de um lado só o pincel, e eu venho aqui nesse cantinho e faço esse movimento, mais um pouquinho, faço esse movimento. Eu dei uma dobradinha aqui na folha. Vem esfumando esse branco para baixo. Continuo com a minha beiradinha escura. E eu faço essa viradinha. Pode fazer, não tem aqui, mas eu posso fazer nas outras folhas em alguns lugares também. Tipo nessa aqui, ó, venho aqui e dou uma dobradinha aqui na pontinha da folha. Dá um charme pra folha. Pra não ficar tudo muito igual. Pronto, eu não gostei do resultado, porque ela ficou muito branquinha. E refaço. Agora eu vou fazer essa folha. E como eu falei antes, ela é um pouquinho mais difícil que a outra. E eu vou trocar de pincel, eu estava usando o número 6. Agora eu vou usar um pincel um pouquinho menor. Então eu volto com o meu... Vou voltar aqui com 6 só para preencher com clareador. Volto com clareador, a folha de cabeça para baixo aqui para mim. Mas eu consigo pintar assim. Depois eu vou virar para vocês entenderem melhor, se ficar mais fácil. Observe que a espinha dela, né, está desse lado. Então nós vamos ter que acompanhar esse formato aqui. A ponta da folha está aqui, acompanhando as outras, né, na parte de cima. E essa folha é uma folha que ainda ela está abrindo. Então é uma folha mais nova. Então o que eu vou fazer aqui? Eu volto, eu continuo usando meu verde pistache. Um pincelzinho menor agora. Eu vou jogar esse verde pistache, começar aqui em cima, lembre de colocar sempre o lixinho na ponta do pincel, na parte de cima do pincel, e eu vou descendo nesse lixinho. Vou virar porque vai ficar mais fácil para vocês entenderem. E venho preenchendo esse ladinho aqui da folha. Continuo pegando na pontinha, preencho aqui essa parte toda.
Preenchi. Agora eu vou trabalhar a profundidade desse lado da folha. Volto com o verde oliva, como fiz nas outras. Venho aqui, faço o contorninho, acompanho esse desenho, não é difícil, basta pegar só de um lado do pincel o lixinho, tinta para cima, venho descendo. Eu dou uma puxadinha de leve, tirando o excesso do verde oliva. Eu coloquei esse escurinho nessa parte da folha porque eu estou obedecendo uma regra, que é a da luz e da sombra. Eu estou jogando toda a sombra do lado direito. Então aqui eu acompanho, porque a minha luz vai vir, desculpa, do lado esquerdo. A minha luz vai vir do lado direito. Então eu venho obedecendo essa ordem. Agora eu volto com um pincel maior, no caso o número 6, volto e preencho o restante da folha. Tá vendo essa espinha aqui, né? A espinha da folha, preenchendo. Poderia preencher essa folha toda? Poderia, só que ficaria mais complicado para vocês iniciantes entenderem onde ficaria essa profundidade. Por isso que eu estou fazendo assim, para facilitar o entendimento. Aí eu venho com o meu verde oliva novamente, lá na espinha da folha, mais um pouco. Faço o contorno, pincel dentro do desenho, pincel em pé. Minha tinta está ficando um pouquinho grossa, está dando uns grumos aqui, daqui a pouco eu vou ter que dar uma raleada nela com o meu soro. Um sorinho mágico. Venho puxando o excesso do meu verde oliva, lembrando que não precisa tirar todo o excesso que fica no contorno da folha. O excesso do contorno, ele fica um pouquinho marcado aqui e eu tiro o excesso que fica aqui dentro, a partir de onde ele termina, para eu fazer o tom sobre tom. Eu degradei aqui o verde pistache e o verde oliva encontrando com ele. Agora eu lavo meu pincel. Eu vou trabalhar com branco. Branco novamente. Uma outra dissolvida. O branco já está ficando meio durinho. O branco endurece muito rápido, não sei porquê, mas quem souber pode me dar dica aí. O branco endurece muito rápido. Não sei que pigmento que ele tem aqui, que ele faz com que a tinta resseque rapidamente. Então eu venho aqui, ó. Volto lá no contorninho da parte de fora da folha, tinta para fora,
Sempre um pouquinho de tinta. Também não pode colocar muito soro, porque senão acaba desandando o processo de dissolver a tinta. Muito bem, a lateral do pincel. Um lado do pincel. Deixa eu branco mais forte aqui. Vou voltar aqui, ó. Aqui ficou com um pouco branco. Esse branco só vai aparecer depois que eu fizer o fundo aqui atrás, nesse meu desenho. Porque aqui, como é branco no branco, fica mais difícil de vocês verem. Depois eu faço o acabamento e mostro pra vocês. Pronto. É esse mesmo. Não. Pincel em pé, tinta na ponta do pincel, eu venho descendo com o meu branco. Como nas outras, eu venho com cega também e vou escurecer algumas partes da minha folha. Eu posso fazer isso aqui também, ó. Cadê? Esses detalhes aqui, ó. Vou voltar nas outras para fazer esses detalhes, as outras já secaram, então já dá para trabalhar em cima com as nervurinhas. De dentro para fora, lembrando que tem que ser de dentro para fora, nunca de fora para dentro, porque aí o risco vai ficando mais suave na pontinha. Eu posso agora voltar com a tinta branca, que essas daqui já secaram. O tecido costuma puxar um pouco a tinta, então eu posso retocar alguns lugares da minha folha, sempre no mesmo movimento, de fora para dentro, fazendo meia vírgula. Se vocês quiserem a folha mais verde, é só não colocar muito branco, não volta com branco, deixa ela mais verdinha.
Isso aqui depende muito do gosto de vocês. Estou apenas dando dicas, dicas e dicas. A pintura requer muita paciência. Esse é o lado bom, né? Trabalhar com pintura. Trabalhar no nosso lado, nosso lado de, como que eu diria? O controle, né? O controle da nossa paciência. Quando eu estou pintando, eu esqueço da vida. Tem que ficar focado só no que eu estou fazendo. Pintar é como ter um filho. Você vai criando, você vai passando pelo processo, né, da criação, e depois vem a gestação, vamos dizer assim, é a gestação. Depois você vê aquele produto pronto. Você fica, poxa vida, que lindo, foi eu que fiz, eu nem acredito que foi eu que fiz. Quando a gente é mãe, quem é mãe sabe disso. Que pensa, ai meu Deus, nem acredito que foi eu que fiz. Mas é um dom, né? E é um dom, é um presente de Deus. Assim como eu acredito também que a pintura, o dom da pintura é um presente de Deus. Eu imagino que Deus, quando fez o mundo, Ele fez com muita paciência. Ele desenhou primeiro, depois ele pintou. E para ficar bonito, ele teve que ter muita paciência. E hoje a gente só admira as belezas que Deus fez na natureza e a gente tenta reproduzir na pintura. Assim eu penso. Agora eu vou iniciar a pintura da pera. Da mesma forma que eu comecei nas folhas, eu vou fazer na pera. Vou passar o clareador nela toda. E depois eu vou usar a tinta como base amarelo ouro. Vou trabalhar o esfumado com caramelo. Também vou trabalhar um pouco do verde pistache, do verde oliva e o branco, que eu também vou usar na pera. Então eu vou começar a preencher a pera da mesma forma das folhas, né? Tinta só de um lado do pincel. Vamos preenchendo a minha pera. Para fazer a pera, eu não preciso me preocupar em fazer pinceladas de baixo para cima, de cima para baixo. Para preencher, o importante é só, como eu vou passar o clareador, eu posso passar aqui de qualquer jeito, rodando o pincel. Passo aqui bem próximo do risco. Lembrando que o pincel tem que ficar sempre em pé, dentro do desenho, para não borrar a pintura, né? Para não deformar a pintura, vamos dizer assim. Aqui eu posso usar o pincel número 8, para andar mais rápido. Esse tecido que eu estou usando aqui é um tecido muito bom de pintar, que é o Estilotex. Não é para fazer propaganda para ninguém não, mas nesse caso aqui é um tecido bem fininho, bem lisinho, melhor dizendo. E se a pessoa não tiver o clareador, dá para pintar numa boa. Eu consigo pintar sem clareador também nesse tecido. Os tecidos que são mais porosos, as outras sacarias, aí é bom sim usar o clareador. Ele vai ajudar a umedecer melhor e deixar a pintura mais lisinha. Eu venho agora com o amarelo ouro. Na base, vou colocar no meu pratinho.
repetindo. Agora é importante eu colocar a tinta só de um lado do pincel para poder contornar a minha pera. Contorno. Contornei a pera, eu posso trabalhar esse movimento aqui, ó. Bambolê. Vamos dançando bambolê. Vou preencher toda a trama do meu tecido. Pincel em pé. Tinta na ponta do pincel, vou gravando bem isso, pra nunca mais esquecer. Fixar bem na cabeça. O pincel não pode dormir, não nesse caso aqui. Tirar esse excesso com muito cuidado. Rodando. Eu preciso pintar aqui, mas eu não vou colocar tinta aqui no centro, porque senão pode ficar manchado. Eu volto lá no início, lá no cantinho, né, de onde eu iniciei, e venho puxando a tinta para esse centro aqui. Então, fiz a minha base com amarelo ouro, preenchi bem a trama do tecido, o lápis ainda, o carbono ainda tá aparecendo, mas depois com as outras cores ele vai sumir. É importante que cobramos bem o carbono. Depois que lavar vai sair, claro, mas é importante logo que nós escondamos logo, para ficar uma pintura bonita, sem muito rabisco. Agora eu venho com o caramelo. A minha pera tá bem primária, né? Um desenho, uma pintura na pré-escola, né? Ninguém sabe colocar ainda luz, sombra. Então tá bem primária. Dá pra ver que é uma pera, mas é uma pera chapada. Sem volume. Daqui a pouco vocês vão saber o que é volume. Sem luz e sem sombra. Vem com caramelo agora, do mesmo jeito, pega só de um lado do pincel. E eu vou colocar nesse cantinho aqui. Nesse cantinho, contornando, volto, acabou a tinta. Agora tá muito grande, né? Esse pincel, que é o número 8, tá muito grande para eu esfumar. Eu vou trocar um pincel.
trocar de pincel, vou pegar um número menor. 6. Vou pegar o número 6. E eu venho esfumando esse caramelo para cima do amarelo. Então eu venho puxando esse caramelo até ele sumir no amarelo. Bem com um movimento redondinho, né? Movimento de bambolê. Eu não quero uma pera muito avermelhada, muito escura. Eu quero uma pera mais neutra, mais clarinha, vamos dizer assim. Então eu só vou sombrear um pouquinho mesmo, a lateral, esse tom. Eu falo que isso daqui é um pescocinho da pera. Nesse pescocinho da pera, eu vou entrar mais com o meu caramelo. Eu vou fazer esse movimento aqui. Esse movimento. Faço esse risco. Dou uma esfumada para baixo. Faço o caramelo sumir também nessa parte aqui do amarelo. Venho aqui também esfumando. Nesse caso aqui eu não estou mais preocupada se a tinta está em cima, se a tinta está embaixo. Eu só estou fazendo um esfumado. E faço esse desenho aqui, sem preencher esse lado todo do amarelo e sem entrar muito aqui na barriga vou chamar de barriga, a barriga da pera. A pera também é barriguda. Ainda vou voltar um pouquinho mais aqui. Aqui eu quero mais escurinho. Posso trabalhar com esse movimento também do desenho da pera, ó, desse desenho, ou posso rodar o pincel. Então, eu fiz um lado com caramelo, mas esse caramelo eu vou dar um pouquinho também de profundidade nele. Um pouquinho de profundidade, ainda vou continuar. Eu vou também usar, como eu usei na folha, o sépia, bem pouquinho, quase nada. Não precisa colocar em todo o desenho, para não ficar uma pintura pesada. É só uma leve sombreada. Vou pegar mais um pouquinho e vou entrar nessa barriguinha aqui também. Mais um pouquinho. Agora eu preciso que a tinta fique para cima. Virando para cima, vou entrar aqui no pescocinho, né? Para formar a barriguinha. Então, eu continuo deixando aparecer o meu amarelo, o meu caramelo, e agora eu introduzi a cor sépia, ela também está aqui, mas ela não cobre as outras cores. Por isso que eu coloco pouca tinta, tem que saber dosar a quantidade para não esconder. Agora eu vou trabalhar com outro tom dessa pera, porque às vezes você vê uma pera mais esverdeada, uma pera mais
mais amadurecida. Eu vou colocar um verde nessa pera. Da mesma forma que eu fiz com o caramelo, eu vou fazer com o verde pistache. Contorno, tinta na ponta do pincel e puxo para dentro, mudando ou nesse sentido, no sentido do desenho da pera. O verde pistache ele fica quase transparente, quase não dá para ver, né? Mas eu ainda vou jogar um outro ponto de verde. Por que que eu escolhi esses dois verdes? Porque eles estão na pintura das folhas. Então tem que ter uma harmonia, né, entre as cores. Eu venho jogando entre os elementos, né, as cores, os elementos que estamos pintando. Eu venho jogando aqui também, nesse cantinho, verde oliva. O verde oliva ele é um pouquinho mais, ele é bastante mais escuro, né, que o verde pistache. Se você não tiver o verde pistache, se você tiver só o verde oliva, é só acrescentar um pouco de branco no verde oliva, que você vai conseguir ter um verde bem parecido com o pistache. Vou colocar um pouco mais. Aqui perto do pescocinho eu coloco um pouco menos. Não quero destacar muito o verde desse lado aqui. Eu quero deixar o lado do caramelo mais destacado. Não é quase nada. Sempre é bom dar uma limpadinha no pincel quando você vê que está saindo muita tinta. Pode limpar só no tecido, não precisa lavar. Limpar só no paninho velho. Assim como eu joguei o sépia aqui, eu também posso jogar aqui no cantinho da pera também, em cima do verde oliva. Um lado só do pincel. Eu jogo sépia, dou uma limpadinha no pincel. Não destaque. Então a minha pera já tem cor, tem uma cor de fundo, já tem uma profundidade, né? Já tem um sombreado, melhor dizendo, já tem uma profundidade aqui. Agora eu vou trabalhar a luz nessa pera, tô colocando a luz. Mas antes de trabalhar a luz, eu vou fazer essa parte aqui da pera que eu chamo de bundinha. Então eu pego meu pincel, eu pego minha tinta, né? Da mesma forma que eu ensinei desde o início, varrendo, né, o lixinho. Essa tinta eu coloco nesse sentido, eu deixo ela aqui, dou um apertãozinho. Ficou muita tinta no meu pincel, né? O que eu quero trabalhar é só o que tá aqui. Então eu vou tirar agora o excesso no meu paninho e venho trabalhando esse cantinho aqui, fazendo esse movimento
abro pra cá, o outro ladinho do pincel, abro pra lá. Agora eu vou pegar aquele pincelzinho que é mais fácil, que eu falei que ia usar aqui no início, um pincel de detalhe, que é o 421, aqui é o número 0, e eu faço esse movimento. Uma puxadinha no meu sépia. Agora, essa tinta que está aqui embaixo já secou. Então, para trabalhar o branco aqui, vai ficar muito chapado o branco. O que eu posso fazer? Eu posso vir, voltar aqui com o amarelo ouro. Nesse cantinho aqui da bundinha, eu volto com o amarelo ouro. Dou uma puxadinha. Volto com o movimento de bambolê. Só para umedecer bem. Também posso usar o diluente, um diluente da Acrylex, eu também posso usar aqui, no caso aqui eu não vou usar, eu não vejo necessidade, mas se vocês quiserem usar, podem usar, para facilitar mais. Eu quero usar poucos produtos para vocês verem que dá para trabalhar com poucos produtos numa pintura. Porque tem gente que vai pensar, não tenho esse produto, então não vou poder pintar. Não, dá para fazer. E eu pego o branco, mais um pouquinho, venho aqui no meio dessa barriga, né? Jogo meu branco e venho esfumando esse branco, nesse sentido. Né? Pincel em pé, rodando, continuo dançando bambolê aqui. Venho com mais um pouquinho de tinta. Nesse momento é muito importante usar pouca tinta. Para a pera não gritar, muito branco. Aí vai ficar muito fora da realidade. Aqui também eu vou colocar um pouquinho aqui também de luz, ó. Um pouquinho de luz, só na área amarela, sem chegar lá nos cantinhos. Preserva os cantinhos do sombreado. Aqui também, vou esperar mais um pouquinho. Aqui também ficou uma parte amarela. Também pode colocar um pouquinho do branco, iluminar aqui, nessa área. E aí eu vou acrescentar, já dei o meu volume, agora eu vou acrescentar um pouco mais de luz, só um pinguinho de branco aqui, um pinguinho de branco aqui. Agora eu volto com o pincel
421. E eu venho aqui e faço um detalhezinho na bundinha da minha pera. Falta agora o cabinho da pera. Enquanto a pera seca, eu venho com o dente de oliva. Posso já misturar aqui no clareador. Faço esse caminho. Uno aqui a folhinha, esse cabinho. Essa folhinha tá aqui agarradinha no cabinho também da pera. Um acabamentozinho aqui para esse cabinho. Vou voltar com sépia. Vou dar uma profundidade aqui. Na parte de baixo desse caminho. Volto com um pouquinho de branco. Esse pincelzinho de detalhe. Entorno. Dou uma puxadinha. Venho aqui onde eu joguei o sépia também dou um detalhe com branco. Faço um detalhe. Tá pronta a minha pera.